O enigma da cena que chocou Hollywood. Realidade ou ilusão? Hollywood, a meca dos sonhos onde o glamour, o talento e os momentos inesquecíveis na tela se entrelaçam para criar a magia cinematográfica. No entanto, no coração dessa indústria, ecoa o som de uma cena que não só cativou, mas também chocou a audiência e os críticos em igual medida. Uma sequência que gerou debates intermináveis. Foi real ou apenas uma ilusão magistral? Antes de desvendarmos a verdade por trás desse enigma, perguntamos: você já duvidou da autenticidade de alguma cena de filme? Digite 1 para sim ou 0 para não. Vamos ver quantos céticos temos por aí nessa revelação. De uma cidade pequena ao topo da fama, a inabalável ascensão de Sharon Stone. A história de Sharon Stone, um nome que hoje ressoa com força na indústria, começou com uma decisão ousada e transformadora. Ela deixou para trás a tranquilidade de sua pequena cidade natal na Pensilvânia para seguir suas aspirações na vibrante Nova York. Sua primeira incursão no mundo do espetáculo foi como modelo, estampando as páginas de revistas prestigiadas. Mas a carreira de modelo, embora um trampolim, não satisfazia sua verdadeira vocação. Sharon ansiava por atuar, e sua determinação a levou a fazer fila para um papel de figurante em um filme de Woody Allen. Essa breve aparição em Memórias, Stardust Memories, foi a fagulha inicial. A partir daí, sua carreira decolou com uma velocidade vertiginosa. Ela conseguiu pequenos papéis na televisão, alternando entre sucessos como TG, Hooker e Magnum P.I. Não demorou para demonstrar sua versatilidade e sua capacidade para a ação, participando de filmes de aventura como As Minas do Rei Salomão. Apesar das duras críticas que às vezes enfrentava, Sharon nunca hesitou. Sua persistência inabalável a levou a conseguir mais papéis em filmes como A Força da Lei e Loucademia de Polícia 4. Ela estava determinada a deixar uma marca indelével, e conseguiu com seu coprotagonismo em O Vingador do Futuro, Total Recall, de Paul Verhoeven. Foi uma cena em particular onde sua personagem transacionava abruptamente da vilania para o afeto antes de sua morte impactante, que começou a solidificar sua reputação. Mas a verdadeira grande chance estava por vir, um papel que a catapultaria ao estrelato mundial e a mergulharia em uma controvérsia sem precedentes. Seu papel icônico em Instinto Selvagem, Basic Instinct. A 13ª opção. Como Sharon Stone conquistou um papel proibido. Conseguir o papel da enigmática Catherine Tremell em Instinto Selvagem não foi um caminho fácil para Sharon Stone. Longe de ser a primeira opção, nem mesmo a 10ª, Sharon se encontrava em uma posição inesperada. Era a número 13 em uma lista de atrizes que já haviam recusado o papel devido ao seu conteúdo explícito. Estrelas como Julia Roberts e Michelle Pfeiffer haviam declinado a oferta, o que sublinha a natureza desafiadora e ousada da personagem. No entanto, para Sharon, essa rejeição em massa não foi um obstáculo, mas um catalisador. Durante 8 meses e meio, ela se entregou completamente ao rigoroso processo de audição, mostrando uma resolução inabalável e uma tenacidade impressionante. Até mesmo seu colega de elenco, Michael Douglas, inicialmente se mostrou relutante em trabalhar com alguém que, naquele momento, era relativamente desconhecida. Mas Sharon estava disposta a provar seu valor. Ironicamente, sua arma secreta foi justamente sua falta de celebridade. No pôster do filme, apenas seu rosto e o nome de Michael Douglas apareciam. Seu próprio nome não figurava. Essa sensação de mistério intrigou o público, criando uma atmosfera de antecipação. Quando o Instinto Selvagem foi lançado, Sharon Stone estava na boca de todos, embora nem sempre pelas razões que se esperaria. O escândalo do cruzar de pernas, uma cena que redefiniu a controvérsia. Uma cena em particular se tornou o epicentro de uma controvérsia massiva que 32 anos depois ainda é tema de conversa.
Para entender a magnitude do alvoroço, devemos examinar de perto esse momento icônico, a cena do interrogatório em Instinto Selvagem. Nela, Catherine Trammell, interpretada por Sharon, senta-se com uma serenidade imperturbável e uma confiança avassaladora diante de um grupo de policiais. A tensão na sala é palpável. O público, hipnotizado, observa cada movimento, até que chega o momento que prende a respiração coletiva. Um cruzar de pernas incrivelmente revelador. Nesse instante, a audiência percebe que ela não usa nada por baixo de sua saia. Esse gesto, tão simples quanto audacioso, criou um enorme alvoroço, não só pelo que mostrava, mas pelo quão ousado e surpreendente era para a época. A verdade por trás do véu. Duas versões de um momento explosivo. Mas o drama não terminou com o lançamento do filme. Sharon Stone expressou sua opinião sobre essa cena infame em inúmeras ocasiões ao longo dos anos. Em sua autobiografia, The Beauty of Living Twice, A Beleza de Viver Duas Vezes, 2020 a 2021, ela compartilhou uma história de bastidores que alimentou ainda mais a polêmica. Stone afirmou que, embora lhe tivessem garantido que nada explícito seria gravado, pediram que ela tirasse sua roupa íntima durante a filmagem porque refletia a luz. No entanto, essa garantia, segundo ela, revelou-se totalmente falsa. A dura realidade a atingiu quando ela viu a cena finalizada pela primeira vez em uma sala cheia de advogados e agentes. Ali, éramos apenas eu e meus documentos, declarou Stone. Cheia de raiva e sentindo-se traída, ela se dirigiu à cabine de projeção, deu um tapa no diretor Paul Verhoeven e saiu disposta a tomar providências. Imediatamente ligou para seu advogado. Sharon também falou publicamente sobre o que qualificou como o momento que mudaria minha vida, ao aceitar o prêmio Mulher do Ano no GQ Man of the Year Awards 2019. Desde essa cena, ela tem lidado com um intenso escrutínio que a acompanha desde então. Quanto às alegações e acusações de Sharon Stone, o diretor Paul Verhoeven tem uma perspectiva diametralmente oposta. Em uma entrevista à Variety, Verhoeven insistiu que ela estava plenamente ciente do que estavam filmando e classificou sua versão dos fatos como impossível. Segundo o diretor, a cena foi inspirada na vida real de uma mulher que ele conheceu quando era estudante. Assim, a verdade sobre um dos momentos mais explosivos da história do cinema continua sendo um campo de batalha entre duas versões. O que é inegável é que a cena do interrogatório de Instinto Selvagem não apenas desafiou as convenções, mas também marcou um antes e um depois na carreira de Sharon Stone e na forma como Hollywood aborda a ousadia na tela. Conseguiremos um dia desvendar a verdade absoluta por trás desse mistério que continua a fascinar milhões? O Velo Rasgado, uma reviravolta inesperada na saga de Instinto Selvagem e as vozes silenciadas de Hollywood, Califórnia, enquanto o eco da controversa cena de Instinto Selvagem continua a ressoar, novas camadas da verdade emergem, revelando um emaranhado de intenções e consequências. Paul Verhoeven, o diretor cuja visão audaciosa deu forma ao filme, insiste que Sharon Stone não apenas estava ciente, mas que aceitou conscientemente recriar um gesto provocativo que ele mesmo costumava executar em festas. Segundo Verhoeven, Stone compreendeu a natureza ousada do ato e sua importância crucial para a enigmática personagem de Catherine Trammell. Essa afirmação se opõe diretamente às declarações anteriores da atriz, adicionando uma nuance de complexidade à já explosiva narrativa. O roteirista se distancia. Quem realmente criou a cena mais polêmica? Mas a história se torna ainda mais intrincada com a voz do roteirista, Joe Eszterhas, que se distanciou energicamente do momento mais infame do filme. Embora seu roteiro original não poupasse em nudez, Eszterhas é categórico ao afirmar que a cena do interrogatório
não foi sua criação. Em uma intervenção durante o London Screenwriters Festival de 2013, ele admitiu que, embora seja uma cena ótima, seu grande inconveniente reside no fato de que ela eclipsa o que eu acredito ser um filme noir realmente intrincado. Ele foi além, sugerindo que a cena pode ter prejudicado a própria Sharon Stone, obscurecendo sua interpretação matizada e profunda com seu mero valor de choque. Esther Haas aprofundou as origens da cena em uma entrevista posterior, revelando que o explosivo momento do cruzar de pernas não estava em seu roteiro original. Em seu rascunho, existia uma sequência onde o personagem de Michael Douglas observava Catherine Tremell enquanto ela se trocava, deixando claro que ela não usava roupa íntima. No entanto, foi o gênio, ou a loucura, de Paul Verhoeven quem pegou esse conceito e o reimaginou na icônica e tão debatida cena do interrogatório. Esther Haas descreveu a abordagem de Verhoeven com um humor peculiar, chamando-o de obra de um holandês gênio louco. Segundo o escritor, Verhoeven foi o incansável impulsionador desse momento impactante, referindo-se a ele com uma irreverência brincalhona enquanto discutia os detalhes de como a cena deveria aparecer na câmera. Wayne Knight, o herói esquecido de uma reação inesquecível. No meio desse turbilhão, não podemos esquecer o papel crucial de Wayne Knight, que com sua reação exagerada e perfeitamente sincronizada se tornou uma parte indelével de Instinto Selvagem. Quando a câmera foca sua expressão de espanto e perplexidade depois que Catherine Tremell cruza as pernas, Knight oferece uma resposta de atuação que se tornou tão icônica quanto o próprio momento. Sua contribuição, muitas vezes subestimada, ressalta como pequenos detalhes podem ser magnificados na tela cinematográfica, deixando uma marca duradoura na memória coletiva do público. Por trás da fama. Abusos e revelações que abalam os alicerces de Hollywood. No entanto, a verdadeira controvérsia em torno de Instinto Selvagem vai muito além do que o público testemunhou na tela. Os problemas mais profundos residem nos bastidores, focando no tratamento que Sharon Stone e outras mulheres do elenco receberam durante a produção. Ao longo dos anos, surgiram vários relatos, mas as memórias de Stone de 2021, The Beauty of Living Twice, A Beleza de Viver Duas Vezes, oferecem uma perspectiva detalhada e profundamente pessoal, lançando uma luz crua sobre as injustiças e os maus-tratos que ela enfrentou. Em suas memórias, Sharon descreve a pressão implacável e a manipulação à qual foi submetida, especialmente em torno da tristemente célebre cena do interrogatório. Ela revela como foi enganada sobre o que apareceria na câmera e a pouca sensação de controle que experimentou durante todo o processo. Mas essa não é a única história perturbadora que Stone compartilhou. Recentemente, ela desvendou outra experiência arrepiante de sua carreira em Hollywood. Durante as filmagens do thriller Invasão de Privacidade, Sliver, 1993, o produtor Robert Evans, uma figura poderosa na indústria, a pressionou para que mantivesse relações sexuais com seu colega de elenco, Billy Baldwin. Segundo Stone, Evans afirmou que isso melhoraria a atuação de Baldwin no filme. Stone recusou veementemente, mas o incidente deixou uma marca indelével nela. É mais um exemplo do comportamento abusivo que ela enfrentava em uma indústria onde o poder muitas vezes era exercido em detrimento do respeito e da dignidade humana. O fato de que lhe pediram para ultrapassar seus limites pessoais em nome de uma performance demonstra até onde alguns em Hollywood estavam dispostos a ir, ignorando completamente o conforto e a autonomia de um ator. Robert Evans, falecido em 2019, era um produtor renomado com uma grande reputação, mas essa revelação pinta um cenário muito mais sombrio de sua influência.
Ao compartilhar corajosamente essa história, Sharon Stone continua a lançar luz sobre as expectativas injustas e muitas vezes prejudiciais impostas às mulheres na indústria cinematográfica, impulsionando uma conversa crucial sobre poder e ética em Hollywood. Da polêmica ao panteão, Cassino consolida o legado de Stone. Depois que Instinto Selvagem a catapultou à fama em 1992, o próximo papel de Sharon Stone não apenas definiu sua carreira, mas a elevou ao panteão das grandes atrizes. 3 anos depois, em Casino, 1995, a épica máfia dirigida pelo lendário Martin Scorsese, Sharon assumiu o papel de Ginger McKenna, a manipuladora e viciada esposa do personagem de Robert De Niro, Ace Rothstein. Stone entregou uma interpretação poderosa e visceral, que a consolidou como um dos talentos mais versáteis de Hollywood. O filme foi um sucesso retumbante, tanto comercial quanto de crítica, arrecadando mais de 100 milhões de dólares nas bilheterias. Mas foi a atuação de Sharon que lhe rendeu elogios generalizados, culminando em um Globo de Ouro e sua primeira e, até agora, única indicação ao Oscar de melhor atriz. Cassino não foi apenas um filme para Sharon, foi o ápice de um sonho. Trabalhar com lendas como Scorsese e De Niro foi uma experiência transformadora. Em entrevistas, Sharon comparou a experiência a ir aos Jogos Olímpicos, descrevendo o quão incrivelmente difícil era acompanhar o ritmo implacável de trabalho e o nível de exigência de seus colegas. Esse papel não apenas demonstrou seu imenso talento, mas também solidificou seu lugar como uma força imparável no cinema, um legado forjado na controvérsia e lapidado por uma dedicação inabalável à arte. O triunfo do talento, Sharon Stone, e o desafio de Cassino, uma batalha pela grandeza Hollywood, Califórnia. A saga de Sharon Stone, uma atriz cujo nome se entrelaçou com a audácia e a resiliência na meca do cinema, continuou sua ascensão após o furacão de Instinto Selvagem. Mas foi no set de Cassino, 1995, sob a batuta do lendário Martin Scorsese e ao lado do incomparável Robert De Niro, que Stone enfrentou seu verdadeiro crisol. Quando comecei a atuar, meu sonho era sentar em frente ao De Niro e me manter à sua altura, confessou a atriz. E com Cassino, ela conseguiu com louvor. A interpretação de Stone como Ginger McKenna foi nada menos que transformadora. Ginger não era simplesmente uma esposa troféu. Ela era uma personagem de complexidade avassaladora, cuja queda no caos, alimentada por uma mistura tóxica de ganância, vício e traição, adicionou camadas de tensão ao já denso enredo do filme. Em uma das cenas mais intensas, Sharon confrontou De Niro durante uma acalorada discussão, exibindo uma emoção crua e palpável que não apenas cativou a audiência, mas também lhe rendeu o respeito incondicional de seus colegas. É muito gratificante, afirmou em uma entrevista de 1996. Eu encarei as pessoas dos meus sonhos e provei que podia fazer isso. Para Sharon, Cassino representou a culminação de tudo o que ela havia trabalhado em sua carreira. Embora Instinto Selvagem a tenha lançado ao estrelato, Cassino demonstrou sua profunda versatilidade como atriz e continua sendo inegavelmente a joia da coroa de sua filmografia. A montanha-russa de uma carreira, altos e baixos, e o renascimento após a adversidade. Após o sucesso estrondoso de Cassino, a trajetória de Sharon Stone em Hollywood tomou um caminho de desafios e oscilações, um testemunho de sua disposição para experimentar e assumir riscos. No final dos anos 90, ela aceitou vários papéis exigentes. Interpretou uma amante manipuladora em Diabolique, 1996, uma condenada à morte em Última Dança, Last Dance, 1996, e uma bióloga em Esfera, Sphere, 1998. Infelizmente,
Esses filmes não conseguiram se conectar com o público nem com a crítica, um reflexo da natureza volátil da indústria. No entanto, nem tudo foi escuridão. Houve momentos de brilho que lembraram ao mundo seu inegável talento. Em 1998, a voz de Sharon no sucesso animado Formiguinhas, Ants, foi um acerto, e seu papel sensível em O Poderoso, The Mighty, lhe rendeu uma indicação ao Globo de Ouro. As coisas se complicaram ainda mais em 1999 com Glória e Demônio, Demos, que receberam reações mistas. Embora a atuação de Sharon em Demônio tenha sido elogiada, o filme não teve grande repercussão. Naquela época, a polêmica sobre a campanha do Globo de Ouro também ofuscou parte de seu trabalho. A virada mais drástica, uma batalha pela vida e o retorno às telas. Mas o destino tinha preparado uma virada dramática para Sharon Stone. Em 2001, sua vida deu uma reviravolta impactante quando ela sofreu uma hemorragia cerebral potencialmente fatal. Obrigada a tirar uma pausa forçada da atuação, ela se concentrou em sua árdua recuperação, admitindo mais tarde que sentia que havia perdido seu lugar em Hollywood. No entanto, a determinação inabalável de Stone a impulsionou a retornar com força. Em 2003, um papel de atriz convidada em The Practice lhe rendeu um Emmy, sinalizando seu ressurgimento. No entanto, suas tentativas de reavivar sua carreira cinematográfica com A Casa da Colina, Cold Creek Manor, 2003, e Mulher Gato, Catwoman, 2004, resultaram em fracassos estrondosos. Mulher Gato chegou a ganhar a infame reputação de ser um dos piores filmes da história. Apesar dessas dificuldades e críticas demolidoras, a resiliência de Sharon a manteve de pé, provando que ela ainda não havia dito sua última palavra. Uma trajetória de luzes e sombras. De Flores Partidas à Consagração Independente. De 2005 a 2017, a trajetória interpretativa de Sharon Stone se tornou uma mistura de acertos e erros, um testemunho de sua disposição para experimentar e assumir riscos. Em Flores Partidas, Broken Flowers, 2005, dirigido por Jim Jarmusch, ela interpretou uma personagem extravagante e peculiar ao lado de Bill Murray. O filme se saiu bem e o papel de Sharon lembrou a todos o quão sagaz e divertida ela podia ser. Mas naquele mesmo ano, seu retorno como Catherine Trammell em Instinto Selvagem 2 não saiu como planejado. O filme foi adiado por anos, não impressionou a crítica e foi um fracasso retumbante nas bilheterias. No entanto, Sharon seguiu em frente. Em Alpha Dog, 2006, ela interpretou uma mãe aflita em um papel sério que lhe rendeu elogios por sua honestidade e profundidade. Ela também fez parte do elenco estelar de Bob, 2006, um filme sobre as últimas horas antes do assassinato de Robert F. Kennedy. Sua interpretação rendeu a ela e ao elenco um prêmio de melhor conjunto, provando que Sharon ainda podia se manter em projetos significativos e de alta qualidade. Com o tempo, Sharon aceitou muitos filmes pequenos e independentes, embora alguns, como Lovelace, 2013, tenham recebido boas críticas. Outros não tiveram muito impacto. Um de seus momentos de destaque veio em Amante a Domicílio, Fadim Gigolo, 2013, onde ela exibiu seu charme e humor em um papel leve que agradou a crítica. Ela também apareceu em Artista do Desastre, The Disaster Artist, 2017, de James Franco, um filme que se tornou um grande sucesso e lembrou ao público a presença magnética de Sharon na tela. Durante esse período, Sharon não se limitou ao cinema. Ela também apareceu na televisão. Em Law and Order Special Victims Unit, ela interpretou uma promotora durona, recebendo elogios por sua atuação. Ela até estrelou a efêmera série do TNT Agent Chicks, 2015,
na qual interpretou a primeira mulher vice-presidente dos Estados Unidos, um papel que, embora breve, ressaltou sua versatilidade. O drama da vida pessoal, amores e desafios, fora dos holofotes. A vida amorosa de Sharon Stone, tão agitada e imprevisível quanto sua carreira, tem sido um turbilhão de emoções, marcada por romances fugazes, compromissos inesperados e uma inclinação inata para o extraordinário. Mesmo no âmbito pessoal, Stone demonstrou ser uma figura inesquecível, tecendo uma narrativa que vai além dos holofotes. Seu primeiro grande romance documentado floresceu em 1984, quando as faíscas saltaram entre ela e o produtor de televisão Michael Greenberg no set de The Vegas Strip War. A conexão foi imediata e o casal se casou naquele mesmo ano, um testemunho da intensidade de seu vínculo. Greenberg até trabalhou como produtor em Alan Quatermain e A Cidade Perdida do Ouro, em 1986. No entanto, como muitos romances de Hollywood, seu casamento não resistiu ao teste do tempo. Em 1989, eles já haviam se separado, e o divórcio foi finalizado em 1990. Foi o primeiro capítulo de Sharon no livro do amor em Hollywood, mas certamente não o último. No início dos anos 90, a vida sentimental de Stone tomou um novo rumo. Ela namorou o comediante Garry Shandling, que, ironicamente, também foi seu colega de classe de atuação com o renomado professor Roy London. Embora o romance não tenha durado muito, a amizade permaneceu firme, uma prova da conexão genuína que compartilhavam. Sharon até apareceu no programa de Shandling, The Larry Sanders Show, em um episódio humoristicamente intitulado The Mr. Sharon Stone Show, uma alusão à sua crescente fama. Os dois permaneceram muito próximos até a trágica morte de Garry em 2016, um testemunho comovente de seu laço. O retorno do anel, compromissos desfeitos e a maternidade como farol. Em 1993, Sharon conheceu o produtor William J. MacDonald no set de Invasão de Privacidade, Sliver, e o relacionamento deles foi instantâneo e escandaloso. MacDonald deixou sua esposa por Stone, e o casal ficou noivo. No entanto, a independência ferrenha de Sharon brilhou mais uma vez quando o noivado foi desfeito em apenas um ano. Com o estilo dramático que a caracteriza, Stone devolveu o anel de noivado via FedEx, mas o romance continuava a bater à sua porta. Enquanto trabalhava em Rápida e Mortal, The Quick and the Dead, 1994, ela se apaixonou por Bob Wagner, o primeiro assistente de direção do filme. Assim como seus relacionamentos anteriores, este namoro terminou sem casamento. Parecia que Sharon tinha um talento para os romances efêmeros, que surgiam e se dissolviam com a mesma rapidez. O Dia dos Namorados de 1998 marcou um novo capítulo na vida de Sharon Stone. Ela se casou com o célebre jornalista e editor Phil Bronstein, dando início ao seu casamento mais conhecido. O casal parecia feito no céu, o rigor jornalístico unido ao brilho de Hollywood. No entanto, sob a superfície, Sharon enfrentava dificuldades devastadoras. Ela era incapaz de conceber filhos biológicos devido à endometriose e uma doença autoimune que lhe causou múltiplos abortos espontâneos. Uma luz muito necessária entrou na vida de Sharon e Phil em 2000, quando adotaram seu filho, Rowan Joseph Bronstein. Sharon mergulhou de cabeça na maternidade, conciliando seu trabalho exigente com seu novo e transformador papel como mãe. Mas a felicidade foi efêmera. Quando seu casamento começou a desmoronar, Phil pediu o divórcio em 2003, alegando diferenças irreconciliáveis. Embora a separação tenha sido difícil, o golpe mais devastador veio quando um juiz decidiu que Sharon teria apenas direitos de visita, enquanto Rowan viveria principalmente com Phil. Foi um momento profundamente emocionante e doloroso em sua vida. Mas Sharon, com sua resiliência característica,
conseguiu se recuperar. Apesar dos desafios, Sharon estava determinada a expandir seu papel de mãe. Ela teve um terceiro filho, Quinn Kelly Stone, um ano depois de adotar seu segundo filho, Laird Vaughan, em 2005. Em uma casa que outrora pertenceu ao famoso ator Montgomery Clift, Sharon criou um lar cheio de amor em West Hollywood, Califórnia, com seus 3 filhos. Apesar dos altos e baixos de sua vida pessoal, ela encontrou a felicidade e o verdadeiro sentido em ser mãe de seus filhos. Entre os anos 2000 e 2018, Sharon havia aceitado completamente seu papel de mãe solteira, concentrando-se em proporcionar à sua família um ambiente carinhoso e encorajador. Sua história se tornou um testemunho comovente de seu caminho para a maternidade, apesar de seus casamentos não terem durado. De Davos a Cannes. O ativismo controverso de uma estrela global. Longe dos holofotes de Hollywood e dos tapetes vermelhos, Sharon Stone demonstrou uma paixão incansável pelo ativismo, embora não isenta de controvérsia. No Fórum Econômico Mundial de Davos, Suíça, realizado entre 20 e 25 de janeiro de 2005, o empenho de Sharon Stone em mudar o mundo se manifestou de forma dramática. Ela se sentiu profundamente comovida pelos comentários do presidente da Tanzânia, Benjamin Mkapa, sobre os efeitos devastadores da malária em seu país durante uma mesa redonda sobre a pobreza na África. Em um momento audacioso e espontâneo, Sharon subiu ao palco e transformou o debate em um ato imprevisto de arrecadação de fundos, pedindo a todos os presentes que doassem $1 milhão para mosquiteiros destinados a combater a malária na Tanzânia. Sua urgência e charme funcionaram. Ela conseguiu as promessas em questão de minutos, um testemunho de seu poder de persuasão. No entanto, o que começou como um emocionante momento de apoio rapidamente se transformou em uma grande controvérsia. O Unicef e outros críticos afirmaram que as ações de Stone foram precipitadas e pouco pensadas. Do $1 milhão prometido, apenas $50 mil foram arrecadados. O Unicef teve que desviar fundos de outros projetos para cobrir os $750 mil necessários para cumprir o compromisso inicial. Para piorar, e talvez o mais alarmante, muitos dos mosquiteiros nunca foram distribuídos como planejado para ajudar a proteger os tanzanianos da malária. Em vez disso, alguns dos mosquiteiros desapareceram misteriosamente dos aeroportos próximos e reapareceram, estranhamente, no mercado ilícito, onde, segundo os relatos, foram usados para confeccionar vestidos de noiva. O terremoto e o karma. Uma polêmica que atravessou continentes. A controvérsia voltou a rondar Sharon Stone na 61ª edição do Festival de Cannes, em 2008. Provavelmente, ela não esperava a tempestade midiática que suas palavras provocariam desta vez. Durante uma entrevista no tapete vermelho com o noticiário de entretenimento a cabo de Hong Kong, ela foi questionada sobre o devastador terremoto de Sichuan, que havia tirado a vida de milhares de pessoas na China. Sua resposta foi franca e surpreendentemente polêmica. Stone falou de sua amizade com o Dalai Lama e de sua preocupação com o tratamento que a China dá ao Tibete. Em seguida, e isso foi o que desencadeou a fúria, ela relacionou o terremoto ao conceito de karma, afirmando que coisas ruins acontecem com pessoas que não são boas. Essa declaração foi interpretada por muitos como uma insensibilidade flagrante e uma justificação da tragédia, provocando uma condenação massiva na China e além. A atriz, mais uma vez, se viu no olho do furacão, demonstrando que sua vida, tanto profissional quanto pessoal, está intrinsecamente ligada à capacidade de gerar um impacto, para o bem ou para o mal. Qual a sua opinião? Você acha que tudo isso foi planejado ou foi um momento genuíno e sem roteiro de uma estrela que, por natureza, é imprevisível? Compartilhe sua opinião nos comentários e não se esqueça de curtir, se inscrever
e ativar o sininho para mais histórias nunca contadas do fascinante mundo de Hollywood.